Então vamos lá. Vamos estudar agora a janela processa fechamento. Essa janela processa fechamento, né, que é essa daqui, ó, essa aqui de dentro. Como é que ela foi criada? Primeiramente, tá? Ela foi gerada pelo gerador de código? Não, ela não foi gerada pelo gerador de código. O que é que eu fiz? Eu simplesmente copiei este arquivo aqui, ó, colei e renomeei para processo fechamento, tá bom? Depois que eu renomeei ele para processo fechamento, eu alterei o nome aqui, ó, para processo fechamento page, processo fechamento page, processo fechamento page, enfim. Onde tinha lá o nome anterior, que era view, fim, movimento, caixa, banco, lista, page, eu alterei para processo fechamento, tá? Também tive que alterar o nome do data source aqui, ó. Eu chamei de processo fechamento data source, tá? Se você não alterar o nome do data source, como ele é uma classe que está definida fora da classe principal aqui, ó, aqui, daí se você não alterar esse nome, se você deixar esse nome igual ao nome do data source que está aqui, quando você tenta exportar as páginas aqui em page, nós temos que exportar as duas páginas aqui, ó, tá? Aí ele vai reclamar. Ele vai dizer, você não pode exportar esse data source com esse nome, porque ele já está sendo exportado nessa página aqui. Então, para evitar este problema no momento da exportação, você simplesmente chama ele de outro nome, né? Que é o nome da mesma página aqui, tá? Utiliza o mesmo nome da página, processo fechamento data source, tá? Ok. Então vamos nós. O que é que foi feito nessa página aqui? Lá no comecinho, né, essa página ela tem algo de diferente. Ela recebe aqui o movimento, ele é uma lista page, tá? Lembrando disso, né, porque ela é uma página de listagem, ó, ok? Ela recebe um objeto de movimento e recebe um mês-ano. De onde é mesmo que ela recebe isso daqui? Porque nessa página aqui, quando o usuário ele seleciona um dos itens, nós navegamos para o processo fechamento page, passando o movimento que o cara selecionou e o mês-ano do movimento que o cara selecionou. Tá bom? Muito bem. Nós armazenamos então esse mês-ano nessa variável aqui, ó, tá? Eu poderia utilizar diretamente o mês-ano que está aqui? Poderia também, não tem problema não. Não precisaria nem criar essa variável aqui. Mas para ficar mais claro, mais didático, né, para você não se perder aqui na compreensão da coisa, eu decidi criar essa variável aqui separada, tá? Muito bem. Daí aqui, ó, quando eu começo a criar a minha classe que estende, né, que controla o estado, eu crio um objeto chamado fim fechamento caixa banco. Esse objeto aqui é que vai armazenar os dados dessa tabela aqui, ó. Fim fechamento caixa banco. Essa tabelinha aqui. Inclusive eu vou remover esses dois itens dela para a gente ver funcionando já já. Tá? Então os dados do fechamento são armazenados nesse objeto. Ele vai carregar uma lista? Ele vai carregar uma lista, porque eu vou constar a lista, tá? Só que essa lista, ela sempre virá com um objeto, porque o filtro vai ser em cima da conta caixa e do mês-ano. E para cada conta caixa e mês-ano, na nossa lógica aqui, deve existir apenas um registro. E por que eu não consulto o objeto? Porque dentro da minha lógica aqui, o consultar objeto, o método consultar objeto, precisa de um ID. E aqui eu preciso de um filtro. Então eu vou ter que constar uma lista. E a gente não pode alterar a nossa lógica para o consultar objeto utilizar um filtro? Pode. Também pode fazer assim. Mas não nessa versão. Nessa versão nós vamos constar o objeto com um filtro. Na versão seguinte, né, na segunda versão lá do ERP, nos outros módulos, nós podemos evoluir essa parte e constar o objeto também com um filtro, tá? Que é muito importante, por sinal. Vamos lá então. Esse cara guarda o meu fechamento. Daí, ó, mesmo jeito, tem um unit state,
E nesse init state, quando a janela é carregada, eu chamo o método filtrar. Já já a gente vai ver o que é que esse método filtrar vai fazer, tá? Aqui no começo, eu guardo o nome da conta caixa nessa variável, nome conta caixa. Eu pego o nome da conta caixa do objeto view fim movimento conta caixa que eu recebi aqui, ó. View fim movimento caixa banco que eu recebi aqui, tá? Tudo que eu recebo aqui, eu acesso através do widget, tá bom? Esse nome conta caixa aparece aqui, ó, empregados. É até legal e importante que depois de fechamento eu mostre aqui o mês e o ano. Já que ele não aparece mais aqui dentro, né? Seria interessante mostrar aqui, ó. Aqui esse exercício para você fazer, tá? Onde tem fechamento aqui, ó. Você vai completar com o mês ano. Não vou mostrar onde é não. Você vai descobrir e vai fazer, tá bom? Então, retornando aqui. Eu guardo o nome da conta caixa, guardo a lista do movimento banco dentro desta variável. Aqui é o meu data source, aqui é o método sort, a gente já sabe para que ele serve. Aqui eu começo a montar a minha janela. Primeiro vem o controle do erro, depois ó, eu já utilizo um backdrop. Tá? Na outra janela, antes do backdrop, eu tenho um scaffold. Nessa outra janela é importante eu usar um scaffold, porque dentro do scaffold eu tenho uma bottom navigation bar. Então eu preciso nessa outra janela de uma bottom navigation bar. Tá? Então eu tenho um scaffold, a bottom navigation bar e a backdrop, né? Já nessa janela de dentro, na janela do fechamento, eu tenho apenas a backdrop, tá? Agora veja, a posição do ícone, ó, action. Qual é a posição do ícone mesmo na outra, hein? Vamos dar uma olhada. Leading. Leading, o ícone fica à esquerda. Action, o ícone fica lá do lado das actions, à direita. Aqui, ó. Tá? Fica aqui. Muito bem. Daí, além da action, eu ainda coloquei outras actions. Ó. Lá no outro, não tem outras actions. Não utilizei actions aqui, porque eu quero apenas esse ícone. Tá? Se eu tivesse colocado actions, iam aparecer outros botões lá em cima. Tá? Aqui, eu abro actions e dentro de actions eu coloco um icon button. Qual é a dica dele? Processo fechamento mensal da conta caixa. Qual é o ícone dele? Esse receipt aí, ó. Cor amarela. Esse carinha aqui. Receipt, cor amarela. Você pode usar outro botão aqui também, um flat button, por exemplo. Um botão onde você possa colocar um texto e um ícone. Não tem problema, tá? É a seu cargo isso daí. Pronto. Daí no onPressed deste botão nós vamos chamar o método processar fechamento, tá? Logo abaixo disso eu tenho um título, que é fechamento, tá aqui. Na minha back layer, na parte de trás, eu chamo o get resumo totais. Mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Na back layer eu chamei o get resumo totais. Aqui eu também vou chamar, tá? E na front layer eu monto a minha data table. Operação, nome do cliente, data do lançamento, data pago recebido, histórico e por aí vai, tá? Você vai ver quando você comparar uma grid com a outra, né? Nessa daqui a operação tá lá no final. Nessa daqui tem ID da conta caixa e nome da conta caixa. Mais de dentro eu trouxe a operação para cá. Eu não estou mostrando o ID e o nome da conta caixa porque o nome da conta caixa está aparecendo aqui em cima, tá? Então fiz algumas pequenas modificações, mas você pode fazer do jeito que você achar melhor para a sua aplicação, tá bom? Depois que eu monto a data table, eu venho com os meus métodos. O filtrar é chamado assim que a gente entra na tela, né? O que é que ele faz? Ele pega os lançamentos filtrados por mês e ano e por conta caixa. Então eu vou montar o meu where aqui, tá? Como é que fica o meu monta where? Fica assim: filter mês ano igual ao mês ano do widget. Aí monta where igual a monta where
e filter igual a id conta caixa igual ao id conta caixa do movimento caixa banco. Eu informo que condição é o where e no where do filtro eu coloco esse monta where aqui, ó, tá? Então é esse cara que vai subir para o servidor, sendo que no caso do Delphi ele vai substituir essa partezinha por uma interrogação, tá bom? Perfeito. Daí ele chama o consultar lista de quem? Do movimento. Neste momento aí ele filtra o mesmo movimento que eu filtrei anteriormente na tela anterior, ó, esse mesmo movimento aqui, ele vai filtrar nessa tela de dentro, só que agora levando em consideração também a conta caixa, tá? Depois que eu filtrar, eu chamo o consultar fechamento. O que ele faz no consultar fechamento? Ele cria um filtro local, também monta um where. Qual é o where que ele monta? Ele coloca mês-ano igual ao mês-ano do widget e banco conta caixa igual ao banco conta caixa do widget. A condição é o where, ele monta o where, agora ele vai no fechamento conta caixa e faz essa consulta com base nesse filtro aqui. Se a lista que está no fechamento tiver um tamanho maior que 0, é porque ele encontrou esse fechamento. O que ele faz então? Ele pega o fechamento, ó, que está na posição 0 da lista, e coloca lá naquele nosso objeto lá em cima, no fim fechamento caixa banco. Se ele não encontrou, se não existe um fechamento, eu simplesmente instancio um fechamento aqui vazio, com todos os seus campos nulos, tá? A partir do nosso construtor. Ok. Daí eu tenho o get resumos totais, que é o cara que monta essa parte aqui, ó. O que é que faz o get resumos totais? Veja que está todo mundo azulzinho aqui, né? Por que será? Vamos ver. O get resumos totais, ele é bem parecido com o get resumos totais que nós montamos nessa tela aqui, tá? É basicamente a mesma coisa. Só que aqui eu monto a cor de forma dinâmica. Lá na View Utilib eu criei esse get background color card valor e eu passo para ele um valor. Vamos ver o que ele faz lá. Vou pressionar F12. Lá ele faz o seguinte, ó. Se o valor for nulo ou zero, a cor é azul. Se o valor for maior que zero, a cor é verde. E se não, ou seja, nem é nulo, nem é zero, nem é maior que zero, é porque é menor que zero. A cor vai ser vermelha. Tá? Perfeito. Retornando aqui então, na verdade aqui. Ele então coloca a cor aqui em cima, né? E aí vai montando, ó. Saldo anterior, e coloca o saldo anterior daquele nosso objeto do fechamento, tá? Depois do saldo anterior, vem os recebimentos. Depois dos recebimentos, vem os pagamentos. E por aí vai. É um conjunto de cartões, de cards, assim como nós fizemos na outra tela. Na outra tela nós tínhamos 3 cartões. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todos eles estão azuis. Por quê? Porque está tudo zerado. Isso significa que não tem um fechamento ainda processado para este mês. Tá bom? Por isso que está todo mundo zerado aqui. Seria até interessante, né, que nós informássemos isso para o usuário em algum momento, aqui em algum lugar dessa tela, né? Fechamento deste mês não processado. Aqui do lado de fechamento, ó, se você já tiver colocado o 05-2020, 06-2020, enfim, o mês e o ano, né? Basta então, em algum lugar dessa tela, colocar fechamento não processado. Então o usuário ele sabe que o fechamento não foi processado e ele vai clicar aqui para processar o fechamento, tá? Deixa eu só retornar aqui. Isso, eu quero entrar nesse 3, né? Que é o 3 que ainda não tem nenhum fechamento processado, tá? Eu vou processar o fechamento de maio e de junho para você ver como é que vai funcionar, tá bom? Retornando aqui então, depois que eu monto todos os meus cartões, eu tenho o método processar fechamento. Aonde é que esse método vai ser chamado? Eu vou pressionar Ctrl C, Ctrl Home, para ir lá para o começo, Ctrl F, Ctrl V. Tá aqui, ó. O processar fechamento é chamado no onPressed do botão, do icon button que está no Backdrop Scaffold. Né? Exatamente esse botão aqui, ó. Tá? E o que é que o processar fechamento vai fazer?
ele vai gerar uma caixa de diálogo de confirmação, passando para ela o contexto, passando para ela essa pergunta, deseja processar o fechamento, e passando para ela um método assíncrono, que está implementado aqui. O que é que faz então esse método assíncrono? Ele verifica, ele primeiro instancia algumas variáveis, né? Define algumas variáveis, saldo anterior, pagamentos, recebimentos e cheques não compensados. Daí ele pega o fechamento anterior, olha só. Se eu estiver processando o fechamento de maio, ele tem que pegar o fechamento de abril. Se eu estiver processando o fechamento de janeiro, ele tem que pegar o fechamento de dezembro do ano anterior. Tá? Então como é que vai ser isso? Ele instancia um filtro e vai montar o array. A primeira parte do array é mês ano igual, aí eu tenho que ter uma forma de pegar o período anterior. Porque veja, se o meu mês ano é 12, é janeiro de 2020, o fechamento anterior vai estar em dezembro de 2019. Como é que eu vou pegar isso daqui? Eu tenho que ter uma função para fazer isso, né? Essa função, então, ela foi criada aqui dentro de biblioteca. Biblioteca período anterior. Eu vou pressionar F12 para a gente dar uma olhada nessa função, tá? F12. E tá aqui, ó. Nós mandamos o mês ano para cá, tá? Então, vamos imaginar que seja, primeiramente, janeiro de 2020. Então, ele vem aqui, ó. O mês, ele pega de substring 02. Então, o mês vai ser 01. O ano, ele pega de substring 37. Então, o ano vai ser 2020. São inteiros, tá? Se o mês for igual a 1, mês é igual a 1, é. O que é que ele faz? Mês é igual a 12, ano igual a ano menos 1. Então, vai ficar 12 de 2019. Daí o que é que ele retorna? Mês convertido para string, mais uma barrinha, mais o ano convertido para string. Vai retornar isso daí, tá? Agora, se o mês não for 1, então vamos imaginar que seja maio de 2020. Aí ele vai cair nessa segunda etapa aqui, ó. Ele vai diminuir o mês de 1, então no lugar de 5 vai ser 4. E vai retornar isso daqui, ó. Mês para string, coloca 0 à esquerda. Quantos zeros à esquerda? Esse 2 aqui não é quantos zeros à esquerda, tá? Esse 2 significa o tamanho que eu quero que a string fique com os zeros à esquerda, ok? É o que faz esse pad left. Então, se eu tenho 4 e eu quero que a string fique com o tamanho 2, com 2 caracteres, né? Quantos zeros eu tenho que colocar à esquerda? 1. Esse cálculo aí ele vai fazer, tá? Se eu colocasse aqui 5, o que é que ia acontecer? Ele ia colocar 4 zeros à esquerda para que a string ficasse com o tamanho 5, tá bom? Então, primeiro ele faz essa conversão, coloca os zeros à esquerda, depois ele coloca a barra e depois ele coloca o ano. E o ano ele não diminui, né? Porque nesse caso não precisa, tá? É assim que funciona então o método para nós pegarmos aí o período anterior. Pronto, peguei o período anterior, venho aqui, jogo ele no mês ano, coloco a conta caixa, coloco que a condição é o array, ponho esse monta array em array, instancio um fechamento anterior, daí eu consulto o fechamento. Se o fechamento, o tamanho da lista, for maior que 0, eu pego o primeiro elemento dessa lista e jogo nesse fechamento anterior aqui, ó. Tá? Então, já peguei o fechamento anterior. Se esse fechamento anterior for diferente de nulo, eu quero apenas o saldo anterior dele. Tá? Aliás, o saldo anterior do atual, que vai ser o quê? O saldo disponível do fechamento anterior, né? Então, eu vou pegar o saldo disponível do fechamento de abril e vou jogar no saldo anterior do fechamento de maio, que eu estou montando nesse momento, tá? Daí eu vou pegar os cheques não compensados agora, olha. Monto de novo um filtro. Coloco lá, condição igual, campo ID conta caixa, vou pegar todos os cheques não compensados que pertencem a essa conta caixa. E para isso eu utilizo a minha view, né? A view,
ela já filtrou os cheques cujo o status é não compensado, tá bom? Então eu pego a lista que foi consultada aqui, guardo em lista cheques e faço um laço aqui, olha. Para cada objeto, cheque não compensado nessa lista de cheque, pegue o valor desse objeto e some em cheques não compensados, tá? Depois disso eu vou pegar os pagamentos e os recebimentos. Então eu já pegar aqui a minha lista de movimento, que é essa lista que está aparecendo aqui, ó, ok? E vou pegar os pagamentos e os recebimentos. Se a operação for saída, como é o caso desse cara aqui, ele vai pegar este valor e vai jogar em pagamentos. Se não, se for entrada, ele vai pegar o valor e vai jogar em recebimentos, tá? Então pronto, montei os valores. O que é que eu faço agora? Vou inserir ou atualizar o fechamento, tá? Então no banco conta caixa desse fechamento, eu instancio um banco conta caixa e jogo o ID da conta caixa da minha view. Esse mesmo ID eu jogo em ID banco conta caixa. O Delphi precisa desse ID aqui, tá? Data fechamento, eu coloco a data atual. Mês ano, o mês ano do meu widget. Mês, o substring de mês ano para jogar em mês. Ano, o substring de ano para jogar em ano. Por que eu faço isso? Porque no meu fechamento eu tenho mês, ano, mês e ano. Porque vai ter momentos para eu fazer filtros, né, nos meus relatórios, vai ser bom que eu tenha o mês e o ano separado aqui, tá? Pronto. Daí eu tenho aqui o saldo anterior, recebimentos, pagamentos. O saldo da conta vai ser o saldo anterior mais recebimentos menos pagamentos. Cheques não compensados. E finalmente o saldo disponível vai ser o saldo anterior mais os recebimentos menos os pagamentos menos os cheques não compensados. Se o ID do fim fechamento caixa banco, aquele cara que a gente definiu lá em cima, for diferente de nulo, eu estou alterando esse fechamento. Se não, eu estou inserindo esse fechamento, tá? E finalmente eu fecho a janelinha aqui no final. Pronto, aqui é o código referente à fonte de dados, né? A gente vai colocar os nossos dados ali na grid. E eu não tenho nenhum método lá para navegar para canto nenhum. Então cliquei aqui. Se eu clicar aqui, ó, não acontece nada. Então estou no mês de maio, na conta caixa de número 3, e eu vou processar o meu fechamento. Quer processar o fechamento? Quero. Pronto. Fechamento processado. Seria até legal que a gente mostrasse aqui uma snake bar, fechamento processado com sucesso, né? Porque ele processou o fechamento, mas o usuário pode ter ficado na dúvida, será que deu certo? Tá? No entanto, se ele vier aqui, ele vai ver que deu certo, ó. Saldo anterior 0, recebimento 0, tá azulzinho. Pagamentos 132, tá verde porque é positivo o valor. Saldo na conta menos 132, tá vermelho porque é negativo o valor. Cheques não compensados 0, saldo disponível menos 132 porque é negativo o valor. Pronto, vou voltar. Agora eu vou para o mês de junho. Entrei no mês de junho, filtrei. Tenho um lançamento no mês de junho exatamente naquela conta caixa 3. Veja que aqui no banco de dados, ele criou o fechamento, tá? De maio, com todos aqueles valores que nós vimos lá, ó. Agora eu vou criar o fechamento de junho, tá? Vou selecionar a conta caixa para ele filtrar. Se eu clicar aqui, ó, tá tudo zerado. Por quê? Porque não tem fechamento feito ainda. Eu vou processar o fechamento desse mês. Processei. Prontinho. Se eu vier aqui, tá aqui o fechamento de junho. Tá processado, inclusive, com o saldo anterior. O saldo anterior de junho é o saldo disponível de maio, né? Quando eu vier aqui, que eu consultar, vai aparecer, ó, saldo anterior menos 132, nenhum recebimento, 120 de pagamentos, tá aí o saldo em conta, cheques não compensados e o saldo disponível. Ok? É isso, né? Tem dois relatórios muito importantes aqui, que é o movimento bancário, né? Então ele vai ter lá uma relação do movimento de banco com as entradas e as saídas e um resumo, tá? E as demonstrações financeiras, onde ele vai mostrar isso daqui com um resumo mensal e logo abaixo com um resumo anual. As demonstrações financeiras são importantes que apareçam
também, tá? Então tem esses dois relatórios que nós vamos criar e vamos deixar que o usuário imprima ou exiba, né, num PDF a partir dessa tela aqui, tá? Com isso, então, nós finalizamos essa parte do movimento caixa-banco, né? Sendo que tem os relatórios que ficaram pendentes e tem alguns exercícios aí para você realizar, principalmente nos outros servidores aí que ficaram pendentes, tá? Importante então que você realize esses exercícios. É isso então, né? Bastante coisa nova aqui nessa tela, nessa questão da alteração do filtro, né? Nós utilizarmos aqui este componente para realizar o filtro, esse filtro múltiplo, esse novo componente que nós estamos utilizando aqui para mostrar os totais, nessa navegação de uma página de lista para outra página de lista, tá? Então, bastante coisa nova, né? Muita coisa para você estudar, né? Então, para você fixar esses conhecimentos, assista novamente às videoaulas e pratique mesmo, tá? Quanto mais você praticar, mais você vai sentir confiança em trabalhar com o Flutter, tá?